Quem daqui quer ser perfeito naquilo que faz? Mas mesmo perfeito, 100%, sem nenhuma falha, sem nenhuma. Eu quero. No mínimo, eu quero ser alguém que consiga fazer as coisas num nível de especialista. Num nível de bom, muito bom, excelente. Não posso dizer Deus, porque Deus neste momento é impossível chegar lá, mas gostava muito, e vou conseguir chegar lá a um nível muito hiper especialista, sem assim poderei dizer. Há dias estava a falar com um amigo e ele falou-me de uma reportagem dos 60 minutos, que era através de uma experiência que foi feita nos Estados Unidos da América, uma cirurgia não invasiva, ou seja, não tiveram que abrir nenhum buraco na cabeça da pessoa, uma cirurgia neurocirurgiana, e que, através de um feixe de eletrossons de alta frequência, conseguiam parar com a doença de Parkinson, ou seja, a doença não progredisse, não eliminar, não progredisse, e o mesmo relativamente ao Alzheimer. Eu não estava em casa quando me disse isso e pensei assim, bem, eu tenho que ver isto, porque isto é fenomenal. Como é que isto é possível? Cheguei a casa e vi como é que era feito. Primeiro, chamaram uma pessoa que tinha Alzheimer, meteram dentro de uma, acho que aquilo é de uma sonda, onde se faz a radioterapia, meteram lá dentro, verificaram qual era o ponto exato do cérebro para onde esses feixes, eram montes de feixes de alta frequência apontados para essa zona. Havia um cirurgião-chefe que dizia já, e ia para lá. O que é certo, que ao fim dessa cirurgia, todo o cérebro, a parte onde foi executado esse procedimento, os níveis, digamos assim, de Alzheimer, isto não vai estar aqui a falar, diminuía radicalmente. O mesmo aconteceu para uma pessoa de Parkinson, até filmaram a pessoa a estar a tremer assim, fez o procedimento e desapareceu. Mas o mais fenomenal de tudo foi uma pessoa que era viciada em droga, completamente já em fase terminal, ou seja, se continuasse nesta vida, o mais provável iria morrer, foi submetida a esta experiência, porque é uma experiência ainda, e o que é certo é que essa pessoa ficou curada. Ficou tão curada, que ela continuou a viver num sítio onde existem muitas pessoas viciadas em droga, e houve uma vez que houve um amigo dele pedir para lhe ajudar a meter a agulha porque ele não conseguia. E ele conseguiu ajudar o amigo e ele não voltou a se drogar. Ora bem, eu achei isto fantástico. A primeira coisa que eu me lembrei foi o nosso clube. Quem agarrar aqui numa pessoa que tem muitos nervos a vir aqui ao palco e falar, podia fazer isto. E de repente, não havia nervos, não havia ansiedade, não havia nada. E por quem sabe, sem ansiedade, sem os nervos, podia se tornar num grande orador. Num Martin Luther King, daqui do palco, atenção. Ou, sei lá, aqueles grandes oradores que todos nós conhecemos. Até o ponto, se nós exagerarmos, todos os problemas da Terra podiam desaparecer. Se ele conseguir eliminar o problema de uma pessoa que era drogada e que, de repente, de um dia para o outro, nunca mais tocou em droga, ele consegue resolver todos os problemas do mundo. Aparentemente. Em 1963, a Força Aérea Norte-Americana estava a ter grandes problemas em atingir os seus alvos, porque não conseguiam ter, em termos de percentagem, uma percentagem aceitável para poder cumprir com a sua missão. Então começaram a ver, os grandes especialistas da Força Aérea Norte-Americana, é um problema das bombas. Verificaram que não é. É um problema das aves, das asas do avião. Não é. É um problema do piloto. E foram ver, não é? E chegaram à conclusão que era um problema do assento. Como havia vários pilotos com várias estaturas, e como o assento era só sempre o mesmo assento, os pilotos não conseguiam executar as coisas com perfeição porque sentiam-se desconfortáveis. Então a Força Aérea, na altura, disse: e tenho uma solução para isto tudo. Vamos criar um banco, digamos assim, para a estatura média. Chegaram à conclusão, ao fim de algum tempo, que seria impossível com uma estatura média. Se fosse muito baixinha, não dava. Se fosse muito alta, como no meu caso, também não dava. Então foi aí que descobriram, aquilo que nós temos nos nossos carros hoje,
o assento ajustável. E assim o piloto, quando entrasse, podia-se ajustar conforme a sua fisionomia. Isto foi levado para os iPads nos Estados Unidos da América. Ou seja, os Estados Unidos da América, neste momento, ou até a década passada, era um dos países do mundo onde a maior parte dos estudantes abandonavam a escola. Por variedíssimas razões. Uma delas era a dislexia. Porque, principalmente nas alturas em que, nos bairros mais pobres, não conseguiam tratar, digamos, esse problema, e o que acontecia é que as pessoas ficavam desmotivadas, as crianças desmotivadas e abandonavam a escola. Então, eles agarraram o mesmo conceito que fizeram na Força Aérea em 1963 e usaram isso para os iPads. De forma que pudesse ser ajustável para cada tipo de crianças. E uma dessas crianças, que era o Andrew, que era disléxica, que estava quase a abandonar a escola, tornou-se numa das melhores alunos da escola e ganhou um prémio em ciências num dos bairros mais pobres dos Estados Unidos da América. Não sei dizer qual é, mas era um dos bairros mais pobres. Ora bem, eu fiquei fenomenal. Pensei, isto é fantástico. Agora imagina porque que se ele fizesse aquela operação que eu falei no início, era maravilhoso, ele deixava de ser disléxico, não é? Se esta tecnologia avançasse, deixava de ser disléxico, não havia este problema. Se calhar, ele ia descobrir que, para além de ele ser muito bom em ciências, ele podia ser um Einstein, e não estou a brincar. Podia descobrir outras mais-valias que ele poderia ter dentro do seu corpo, digamos assim, dentro do seu ser. Mas, Carl Gustav Jung, que é um psicanalista suíço, disse que todos nós temos sombras. Todos nós temos defeitos, assim podemos dizer. Temos algo dentro de nós que está bem no escuro, lá no inconsciente, e que nós nem nos apercebemos que ele lá existe. E quando nós tentamos que existe, cria desconforto. Então o que nós tentamos fazer é voltar a pôr essa sombra, essa pedra debaixo do assento, debaixo do tapete. Nós não queremos isso. Até o ponto que a vida vamos ter que enfrentar isso mais cedo ou mais tarde. Ora bem, o que é que tem uma coisa a ver com a outra? Se nós não enfrentarmos os nossos desafios, se nós não enfrentarmos o nosso medo da nossa sociedade, muito provavelmente nunca mais conseguimos chegar onde nós queremos chegar. Aqui está. Eu estou a falar baseado na minha experiência. Se o tal rapaz, Andrew, que foi um dos ases em ciências, fosse submetido àquela experiência cirúrgica que eu falei no início, muito provavelmente ele ia ser muito melhor em outras matérias. Mas, em contrapartida, ele não ia sentir o prazer e evoluir como ser humano em chegar ao fim e dizer, não, eu consigo ultrapassar isto e consigo ser uma melhor pessoa. Possivelmente. Ou então, como eu disse, muito provavelmente ele ia descobrir que seria bom em outras coisas. Certo? Ora bem, isto tudo para dizer o quê? É impossível nós sermos imperfeitos. A imperfeição vai estar sempre connosco. E ainda bem. Esta pedra representa os nossos obstáculos, os nossos problemas que a vida vai nos colocar no nosso caminho. Muitas das vezes vamos cair, tropeçar nela, algumas vezes vamos dar um salto, mas quando nós vamos cair, quando caímos, temos que ver o motivo de nós não termos visto a pedra no nosso caminho. E o motivo de nós não termos visto ver a razão específica disto ter acontecido. E a partir daí analisar qual era a solução e aplicar essa solução. E mais uma vez isto, não sou eu que estou a dizer, isto é quem disse, isto foi o Rei Dalio. E isso aplica-se, estou a aplicar isto na minha vida neste momento e posso-vos dizer que até agora tenho tido um grande sucesso. O conselho que eu vos dou, quando encontrar a vossa pedra no vosso caminho, não joguem para o lado, não evitem, mas agarrem na pedra e construam para além do vosso caminho
construam o vosso castelo. Que é no vosso castelo vocês vão ser felizes. Obrigado.